Iniciando esta terceira etapa do módulo sobre fotometria e alguns conceitos básicos de fotografia, a gente vai agora para a velocidade do obturador. A gente já viu o que é a fotometria, entendeu o que é e qual o papel do fotômetro, já aprendeu sobre a abertura do diafragma, profundidade do campo e foco, e agora a gente vai para o segundo elemento da fotometria. O primeiro é a abertura do diafragma, agora a gente vai para o segundo elemento, que é a velocidade do obturador. Como a gente já viu naquela imagenzinha, o obturador é uma espécie de parede que abre por um determinado tempo para que a luz chegue até o sensor e depois fecha novamente, impedindo que a luz vá até o sensor para registrar a imagem. Então, em linhas bem gerais, o obturador, que é esse dispositivo que abre e fecha para a entrada de luz dentro do sensor, ele está dentro da câmera, ele fica atrás do espelho em 45 graus dentro da câmera e ele vai controlar o tempo de exposição do sensor à luz. A gente já viu que a abertura do diafragma controla o tamanho da abertura para ver a quantidade de luz que consegue passar e chegar até o sensor. O diafragma ele controla o tempo de exposição do sensor à luz para poder construir a imagem. Então, quanto mais tempo a portinha fica aberta para que a luz entre, mais luz vai poder entrar. Quanto menor for o tempo, menos luz vai poder entrar. E assim como a abertura do diafragma é um pilar da fotometria, que é grande responsável pela profundidade de campo, pelo foco, pelo tipo de foco que existe na imagem, como a gente viu também nos exemplos, a velocidade do obturador também tem uma consequência direta e tem como consequência um efeito muito específico que é a ideia de movimento ou de distorção, vai depender da velocidade do obturador, ou o congelamento. Então, é comum que você veja quando você pega o jornal, uma revista, você vê uma fotografia na internet mesmo de um jogador, ele está correndo muito rápido, o resto da cena parece um pouco embaçada, pouco nítida, mas ele que está ali correndo parece congelado. Você vê perfeitamente o jogador naquela cena, ele fica congelado, porque ele está em movimento muito rápido, mas ele foi congelado. Você vê nitidamente cada detalhe dos contornos, dos tons do jogador. Para poder conseguir fazer uma foto que congele o objeto, você precisa deixar a velocidade muito alta. E por que precisa deixar a velocidade muito alta? Porque se eu deixo a velocidade baixa, ela vai captar, a foto vai estar sendo feita durante todo aquele período em que a portinha do obturador está aberta. E se fica muito tempo, a portinha, o sensor da câmera vai captar não só aquele instante, mas vai captar o movimento. E se captura o movimento, vai dar aquela ideia de movimento, porque se fica muito tempo aberto, o sensor da câmera vai captar o movimento da luz, vai captar o movimento do objeto. Isso vai fazer com que perca a nitidez. Eu vou dar alguns exemplos práticos para vocês com fotos minhas um pouco mais adiante. Mas a velocidade do obturador é esse dispositivo que controla o tempo de exposição do sensor da câmera à luz. Então, no DSLR você vai ter completamente o controle manual disso. Nas câmeras compactas e nos smartphones, tablets, você não tem controle sobre a velocidade do obturador. É tudo feito manualmente. Por isso, se você quiser fazer um efeito de congelamento, um efeito de movimento, você vai precisar, muito provavelmente, de uma câmera DSLR, para que você tenha o controle maior da captação, da quantidade de tempo que o sensor vai estar exposto à luz. E, por consequência, conseguir controlar com velocidades altas ter o efeito de congelamento e com velocidades baixas ter o efeito de movimento, de distorção, esse movimento da luz. Quando tem um efeito na fotografia, um tipo de fotografia, uma técnica que a gente vai ver um pouco mais adiante, que é o lighting painting, que é a pintura com luz, que tá um ambiente completamente escuro, você pega uma lanterna e faz um desenho com a luz. E aí você na fotografia vai ter o desenho com a luz. Eu fiz uma imagem rápida, como se fosse um mar, ondas de luz na fotografia que eu vou mostrar um pouco mais adiante para você ter essa ideia. Isso só é possível porque a velocidade do obturador está muito baixa. Como ele fica muito tempo aberto, lembre-se da aula anterior. Enquanto o obturador está aberto, a foto está sendo escrita dentro do sensor. E aí, se ele fica muito tempo, ele vai captar, por exemplo, se eu faço esse movimento com o meu dedo e durante todo esse tempo o obturador vai estar aberto, ele vai captar o movimento do meu dedo daqui para aqui.
Então ele vai mostrar o movimento da luz daqui para cá, refletido. Então ele vai mostrar como se fosse um vulto do meu dedo daqui até aqui. Da mesma forma, isso vai acontecer com a luz. Tudo isso depende da velocidade do obturador. Aqui estão algumas fotos para poder exemplificar um pouco disso. Aqui, nessa foto daqui, isso aqui é na livraria Lelo. Lelo e Irmão, que é uma livraria belíssima do século passado, que fica na cidade do Porto, em Portugal. E eu sou um apaixonado por livrarias e gosto muito também da cidade do Porto. Então, essa fotografia eu fiz lá e eles abrem um período no início da manhã, antes mesmo da abertura da loja, eles abrem para quem quer fotografar e eu fiz essa foto lá. Então você pode ver que aqui ó, tem a ideia de movimento, a distorção desta menina que está aqui e desta menina que está aqui. E o resto da cena está bem nítido. Por quê? O resto da cena está bem nítido e essas meninas estão com esse vulto, porque a velocidade utilizada aqui foi uma velocidade baixa. Então, a câmera captou, o sensor captou o movimento desde que essa menina estava aqui até a subida dela até aqui. Então, ela captou todo o movimento, porque durante todo este tempo, o diafragma estava lá captando e o obturador estava baixo, ele estava aberto, o obturador estava aberto para que a luz entrasse no sensor e escrevesse a imagem. E por isso eu tenho esse efeito aqui. Isso aqui, que é o efeito de movimento, o efeito de distorção, eu consigo captar com velocidades baixas. Porque enquanto o obturador está baixo, enquanto o obturador está aberto, a imagem está sendo escrita dentro do sensor. Assim como nessa imagem aqui, essas ondas de luz. Isso aqui é um lustre com velas e eu fiz um movimento. O lustre estava parado, mas eu movi a câmera com a velocidade baixa do obturador para poder obter essas ondas aqui. Cada ponto desse aqui é uma vela. E como eu movi a câmera, a luz acompanhou esse movimento. O sensor captou o movimento que a luz fez aqui. Então, perceba que a velocidade do obturador, se é muito baixa, vai captar todo o espectro de movimento. E se é muito alta, eu vou conseguir ter um efeito de congelamento. Quando o objeto vem muito rápido, eu tenho aquela foto parada, que é a foto comum que você encontra principalmente de partidas de futebol nos jornais, nos cadernos de esportes de jornais, revistas e nos sites online. Então, a velocidade do obturador vai ser o grande responsável por controlar o tempo de exposição do sensor à luz, o que implica dizer receber mais luz ou menos luz, porque vai receber por mais tempo ou por menos tempo. E isso vai influenciar nas fotos com a ideia de movimento e distorção como essa daqui, ou nas fotos de congelamento, como no caso das partidas de futebol. Então, a velocidade do obturador é o segundo ponto do tripé. O primeiro ponto do tripé, primeiro elemento, a abertura do diafragma. Segundo ponto, a velocidade do obturador. Se a velocidade é alta, eu tenho a luz entrando por menos tempo. Então, eu vou precisar compensar isso com uma abertura maior ou com um ISO maior. Porque se a velocidade é alta, o número é alto, então eu vou ter pouca possibilidade de tempo para captar aquela luz. Se ficar pouquíssimo tempo para poder captar a luz, eu vou precisar de maior quantidade de luz entrando e de mais sensibilidade do meu sensor àquela luz que está entrando. Então, as velocidades, elas variam, por exemplo, de até 30 segundos, você pode controlar de repente, ou mais. Tem o bulb, ou uma função similar, manual, das câmeras DSLR, que enquanto você está segurando o botão, ela está fazendo a foto. Então você pode segurar durante 1 minuto contínuo e a foto vai durar 1 minuto para ser feita. Até velocidades muito grandes de 1/3000, que a gente chama de velocidade 3000. Que esse 3000 é, na verdade, como se fosse 1 segundo dividido por 3000. Então é esse pequeno milésimo, menos do que 1 milésimo, na verdade, segundo. Porque são 3000, na ordem de 3000 a divisão, que a foto vai ser feita. Então é muito rápido. Isso tem uma velocidade alta, eu vou conseguir um efeito de congelamento. Se eu tenho fotos abaixo da velocidade 30, que é como se fosse 1 segundo dividido por 30, se eu tenho disso abaixo, a algo mais próximo de 1 segundo, ou até mais de 1 segundo para poder fazer a foto, se eu tenho uma velocidade muito abaixo, então eu vou ter esse efeito de movimento, dessa distorção, e consigo captar o movimento da luz, como a gente já viu. Então, abertura do diafragma, profundidade de campo, foco, são as principais influências. A velocidade do obturador, que vai regular o tempo, a abertura do diafragma, a quantidade de luz, o obturador, o tempo de exposição à luz, e vai influenciar
no efeito de congelamento ou no efeito de movimento, de distorção, de movimento da luz. E aí, o terceiro elemento desse tripé da fotometria é o ISO, International Standardization Organization, que é a Organização Internacional de Padronização, que é o valor de padrão de sensibilidade à luz. Então, o ISO, no caso das câmeras analógicas, ficava no filme fotográfico. O filme fotográfico tinha um ISO. O filme fotográfico tinha um sensor, tinha, na verdade, tinha uma sensibilidade à luz. E como a gente viu na aula anterior, o que era o filme é hoje, nas câmeras digitais, o sensor. Então, o sensor da sua câmera tem uma sensibilidade à luz. Em alguns smartphones, em algumas câmeras compactas, em alguns tablets, você consegue controlar o ISO. Geralmente, nesses tipos de aparelho, o ISO começa em 100. Então, você controla entre ISO 100, 200, 400 e 800. Quanto maior for o ISO, maior vai ser a sensibilidade à luz. Ou seja, mais luz o seu sensor vai ser capaz de captar. Por outro lado, quanto mais sensibilidade o seu sensor tem, quanto maior for o ISO, mais ruído o seu sensor também vai captar. E o que é ruído? É o que a gente chama na imagem digital de pixelização. É como se você... e na imagem analógica de granulação, que você consegue ver os pontinhos. Você não tem a alta definição da imagem. A imagem chapada, as cores bem claras e nítidas. Você consegue ver os pontinhos de cor. Ficam uma espécie de pontinhos na imagem. No caso, a imagem digital são quadradinhos minúsculos, que são os ruídos. São os efeitos negativos que a imagem capta. E aí, geralmente, quanto mais difícil for para a luz, quanto maior for o ISO e menos luz tiver o ambiente, mais ruído a sua câmera, o sensor da sua câmera vai captar. Então, o ISO muito alto, sensor mais sensível à luz. Se o sensor está mais sensível, ele capta mais luz, capta luz melhor. Por outro lado, dependendo do tamanho do ISO, ele vai captar mais ruído. Dependendo do seu equipamento, porque a qualidade vai depender também do tipo do sensor da sua câmera, e o ISO vai depender disso, mas nas câmeras de entrada, como a Canon T3i, uma Nikon D3100, Nikon D5100, Canon T2i e as similares, o ISO até 3200 é o ideal. Acima disso você já consegue captar algum ruído a mais na fotografia, mas existem modelos em que você consegue trabalhar com ISOs até de 12.800 com certa tranquilidade, sem ter tantos problemas com ruído. Isso vai depender do sensor, da definição de imagem e da capacidade do sensor de cada câmera. Então, para os smartphones, esse ISO é menor. Geralmente, ISO 100 ou 200, você consegue captar uma imagem boa. Quando você coloca para cima disso, você já consegue perceber a perda de qualidade nos smartphones, tablets e câmeras compactas. Mas isso varia de equipamento para equipamento, de sensor para sensor. E aí, de modo geral, você consegue encontrar o ISO mínimo em alguns equipamentos de 32 até 3.200, 6.400 e tem também a possibilidade de ISO automático em muitos equipamentos. Então, o ISO é a sensibilidade do sensor à câmera. Repito, quanto mais sensível, mais luz o sensor capta. Quanto mais, tenha cuidado porque dependendo do número, pode, além de captar mais luz, captar também ruído, a granulação, os pontinhos, a pixelização, que é quando a cor não fica perfeita. Você consegue ver os pontinhos de cor dentro da imagem. E esse é o tripé. A gente vai ver mais detalhadamente ainda algumas questões relacionadas a esse tripé, mas só para recapitular. Abertura do diafragma, que é mais aberto, entra mais luz. Lembrando que se mais aberto, o número é menor. A velocidade do obturador, que aí, se for muito alto, quanto maior o número, menor o tempo. Quanto maior o número, menor o tempo de exposição. Então, se eu tenho um número muito alto, vai ser muito rápido o número. Vai ser menor o tempo de exposição. Se eu tenho 3.000, por exemplo, o tempo de exposição vai ser baixíssimo. Vai ser 1 segundo dividido por 3.000. Se eu tenho um número menor, por exemplo, -1, -2 ou 0.3, aí eu já tenho como se fosse 0.3, como se fosse 0,3 segundo de tempo de exposição. Se eu tenho -1, é 1 segundo, -2, -3, 2 ou 3 segundos, ou até -30, que são 30 segundos de exposição, que é um tempo gigantesco para fotografia hoje.
E aí, se o obturador fica aberto por mais tempo, o que quer dizer que o número é menor, eu tenho mais luz. Então, quanto menor o número, mais luz relacionado à velocidade do obturador. E o diafragma também. Quanto menor o número, mais luz. Diafragma, menor número, mais luz. Obturador, menor número, mais luz. ISO é diferente. Menor número, menos luz. O ISO é quanto maior o número, mais luz. E é o equilíbrio que você precisa fazer para ter uma fotometria ideal, para ter o cursor apontando o meio daquela reguinha, que vai de -2 até +2. -2, subexposta, pouca luz, imagem preta. +2, superexposta ou sobreexposta, muita luz, imagem branca. Então, você tem que estar no meio ali, que é para ter o equilíbrio, que vai ser feito a partir da abertura do diafragma, velocidade do obturador e ISO. E aí você vai perguntar, tá, mas que número eu tenho que colocar de cada um para poder ficar o ideal? Que número eu vou ter de cada um desses três para ter o equilíbrio ideal? Isso vai depender do teu objetivo. Como vocês viram naquelas fotos de exemplo que eu trouxe para mostrar para vocês a profundidade de campo, tinha um ISO diferente ali nas imagens, assim como tinha uma velocidade diferente. Por quê? Eu mexi na abertura do diafragma, porque eu queria mostrar para vocês três tipos de abertura. Um muito fechadinho, um médio e um muito aberto, para vocês entenderem a profundidade de campo. Então, se eu mexi na velocidade, se eu mexi na abertura do diafragma, porque o meu objetivo era trabalhar a profundidade de campo, era o meu objetivo principal, então eu tinha que mexer na abertura do diafragma e o resto eu iria configurar para poder ter uma imagem adequada. Então, se você tem uma cena com muita luz, uma cena aberta, um dia de sol, o ISO 100 é o suficiente, porque ele é um ISO, o sensor está pouco sensível, ele capta menos luz e vai captar com mais qualidade, porque quanto menor for o ISO, menos ruído ele capta. E como tem muita luz no ambiente, é um dia ensolarado, você não precisa ter um ISO alto. Então você coloca um ISO baixinho para poder captar as suas fotos e aí você vai regular a abertura do diafragma. Lembre-se, o ISO está baixo porque tem muita luz no ambiente. Se tem muita luz no ambiente, não precisa entrar tanta luz, entrar menos luz. E aí, para entrar menos luz, você fecha um pouco mais o diafragma. E aí você controla a velocidade do obturador. Se tem muita luz também, você pode utilizar velocidades maiores, porque a quantidade de luz que vai entrar é menor. Esse vai ser sempre o jogo de equilíbrio. Se eu quero congelar uma imagem, então eu sei que para congelar uma imagem, para ter o efeito de congelamento, eu preciso ter uma velocidade do obturador alta, para que o tempo de exposição seja muito pequeno. Então, velocidade alta, se a velocidade está alta, eu vou precisar de uma abertura do diafragma maior, porque a luz vai entrar por menos tempo, então eu preciso de mais luz entrando. Maior o diafragma e eu vou controlar um ISO médio alto também para que o sensor esteja mais sensível e consiga captar mais luz, para que eu tenha o efeito de congelamento. Então perceba que o equilíbrio, os controles, os números adequados vai depender do seu objetivo. Para cada objetivo, você vai precisar de um número de velocidade do obturador ou de um número de abertura do diafragma e também de um ISO. Então, o que é importante pensar e lembrar nesse equilíbrio? A velocidade do obturador e a abertura do diafragma são os pontos cruciais. O ISO também é um pilar importante, mas os dois principais são a abertura do diafragma e a velocidade do obturador. Então, mexa primeiro nesses dois. Se você quer congelar, coloca a velocidade lá em cima e depois abre bastante a abertura do diafragma. Se ainda assim a fotometria não estiver adequada, tiver pouca luz, aí você aumenta o ISO. O ISO deve ser sempre o seu último recurso. Então, mantenha sempre o seu ISO entre 100 e 800 como padrão, indo até 1600 no máximo, dependendo da situação, mas entre 100 e 800 numa DSLR, ou se você tem uma câmera compacta, que você vai conseguir controlar manualmente isso, que você vai conseguir fazer os ajustes manuais, mantenha sempre 100 e 800 e fique mexendo sempre na abertura do diafragma, mais aberto, menos aberto, e na velocidade do obturador, mais velocidade, menos velocidade. E aí, se você quer congelar, velocidade lá em cima,
a abertura do diafragma vai precisar ser maior. Se ainda assim não conseguiu chegar na luz que você queria, aí sim você aumenta o ISO. Então, o ISO deve ser sempre o seu último recurso. Do mesmo jeito, se você quer fazer um efeito desfocado, tem pouca profundidade de campo, então você vai precisar de uma abertura de diafragma muito grande. Então, coloca no máximo de abertura do diafragma que a tua lente chega, e aí, se tem muita luz entrando, sua velocidade vai ter que ser baixa, porque tem uma grande quantidade de luz. Então, o tempo de exposição precisa ser mais baixo. Aí você diminui a velocidade, e aí, se não tiver adequado, se ainda tiver muita luz, você diminui lá o ISO. Lembrando, mantendo sempre a escala entre 100 e 800, que são as escalas médias, que eu chamo, que são as escalas que vão dar para a maior parte das cenas. Mas fim de tarde e noite, talvez você precise de, ou ambientes mais escuros, você precise de um ISO diferenciado. Então, esse é o equilíbrio que precisa ser feito. E os números, as definições, vai depender sempre do teu objetivo com aquela fotografia. E aí, para poder encerrar, volto mais uma vez aqui, ó, -2, mais 2, subexposto, imagem preta, sobreexposto, superexposto, com uma imagem totalmente clara, branca. E aqui, o seu objetivo deve ser sempre aqui, ó, o cursor aqui no meio. Essa setinha, essa barrinha preta que vai ter que estar sempre no meio, no fotômetro da sua câmera. Que aí, se você tem uma DSLR, você vai ver no Viewfinder, quando estiver ligado lá, você vai conseguir vê-lo. Ou mesmo no visor de LCD da sua câmera, ele também vai te mostrar. Esse é o equilíbrio da fotometria. São os 3 elementos básicos. Formam o tripé, os 3 pilares fundamentais da fotometria. O ISO, a abertura do diafragma e velocidade do obturador. Lembrando que a abertura do diafragma e velocidade do obturador vão ser sempre as suas prioridades. O ISO sempre como um último recurso. Eu fiz essa tabelinha para vocês fixarem melhor algumas informações do que mais e menos pode acarretar no ISO, diafragma e obturador. Então, para o ISO, quanto maior for o ISO, quanto maior for o número do ISO, mais luz você vai conseguir captar, porque o sensor vai estar mais sensível. Então entra mais luz, porém também entra mais ruído, ou seja, mais pixelização, mais distorção na tua imagem, mais granulação, que é as cores não ficam perfeitas, você vê os pontinhos lá das cores. E quanto menor for o ISO, menos luz vai ser captada porque o sensor vai estar menos sensível à luz. E também vai captar menos ruído, porque ele vai estar captando menos luz e menos ruído também, por consequência. Em relação à abertura do diafragma, quanto maior for a abertura, lembrando, é inversamente proporcional. Quanto maior a abertura, menor o número. E a abertura do diafragma vai ser sempre representada por um F barra. Então, quanto menor o número depois do F barra, maior vai ser a abertura. E quanto maior for a abertura, mais luz vai estar entrando, porque o espaço para a luz entrar é muito maior, então a quantidade é maior. E quanto maior for a abertura do diafragma, lembrando, a relação com a profundidade de campo também é inversamente proporcional. Maior abertura, mais luz e menos profundidade de campo. Por outro lado, quanto menor for a abertura do diafragma, lembrando, quando a abertura for menor, o número do F barra vai ser maior. Quanto menor a abertura do diafragma, menos luz vai entrar, porque o espaço para a luz passar vai ser menor e vai ter mais profundidade de campo, porque a interferência do foco vai ser maior. Você vai ter mais nitidez e mais partes da cena percebendo a profundidade da cena. Passando para o obturador, para a velocidade do obturador. Quanto maior for a velocidade, lembrando que quanto maior for a velocidade, quer dizer que a abertura, o obturador vai estar deixando a luz passar por menos tempo. Então, a velocidade é maior, menos tempo o sensor fica exposto. Mais velocidade, menos tempo. Essa é a relação. Quanto maior for a velocidade, menor vai ser o tempo de exposição. Então, quanto maior for a velocidade do obturador, menos luz vai entrar, porque o tempo de exposição do sensor à luz é menor. E você vai ter mais possibilidade de congelamento, ou seja, vai ser muito rapidinho o processo de criar, de fazer a imagem, de escrever a imagem dentro do sensor, então você consegue congelar a imagem. Quanto maior a velocidade do obturador, menos luz entra e mais congelamento. Quanto menor for a velocidade do obturador,
mais luz vai entrar, porque o tempo vai ser maior de exposição do sensor à luz e você vai captar mais movimento, que é o exemplo que eu dei lá. Se fica por muito tempo, você vai captar a imagem. O objeto começou aqui e terminou aqui, você vai captar todo o movimento. Então, quanto menor a velocidade do obturador, mais luz e menos movimento. Então, essa é uma tabelinha para você visitar e revisitar e para ter em mente isso e para pensar no seu objetivo na hora de fazer a fotografia. Isso aqui é um resumão simplificando esse equilíbrio que vai ser necessário para a fotometria, para uma boa composição fotográfica. E aqui, além de você fazer isso aqui, você vai poder também na sua câmera controlar o EV, que é o valor de exposição para mais sensível ou menos sensível, mais luz, menos luz. Você pode fazer isso também em software de edição. Você consegue regular o EV, o valor de exposição, para ter mais luz ou menos luz. Que aí, como eu já falei, o foco do fotografia digital do entusiasta ao profissional não são as ferramentas de edição, é a criação da imagem para que você precise o mínimo de software de edição ou simplesmente descarte completamente o uso da edição de imagem. É por isso que eu trago essas informações e alguns exemplos e trago essa tabela aqui também para você. Mas nos exemplos de software que eu vou dar mais adiante no outro módulo, quando eu for falar de alguns softwares disponíveis, eu vou dizer alguns softwares em que você pode utilizar também esse recurso de edição para controlar um pouco desse valor de exposição. Então, esse é o módulo sobre fotometria. Isso é a fotometria, é a medição da luz a partir do tripé ISO, diafragma, obturador, que vão influenciar alguns conceitos como profundidade de campo, que tem influência no foco, no congelamento e no movimento. Vou ter influência em alguns efeitos, em alguns objetivos fotográficos, e você precisa equilibrar esses três a partir do seu objetivo. Se você quer congelar, você vai regular a fotometria a partir do objetivo de congelar. Se você quer movimento, se você quer captar o movimento da luz, vai regular a fotometria a partir desse objetivo. Se quer mais foco e um efeito desfocado, se você quer menos profundidade de campo, a partir desse objetivo. Então, pense no objetivo e lembre-se do tripé para regular os três na sua câmera na hora de fazer fotografia. Agora, eu tenho um exercício para você. Então, se você tem uma DSLR, principalmente, se não, você vai pegar o seu equipamento, a sua câmera compacta, ou o seu smartphone, seu tablet e ver os recursos que tem. Se você consegue controlar o foco e a fotometria, por exemplo, no seu aparelho, dando o toque na tela do seu smartphone, você vai fazer uma mesma foto. Coloca o celular na exposição para fazer uma foto do mesmo objeto e aí clica, por exemplo, numa parede. Nesse caso, você está me vendo aqui. Então, clica na tela numa área que equivale àquela parede lá atrás, para que você possa ter a fotometria e o foco na parede. E perceba como é que a imagem vai ficar. Como é que vai ficar a captação da luz do teu smartphone ou do teu tablet, da tua câmera compacta. E depois dá um toque na tela numa área equivalente aqui ao meu rosto, que tem uma distância entre a parede e o meu rosto, para ver como vai ficar a luz da fotografia e como vai ficar também o foco, para você perceber isso. Como a tua câmera é automática, no caso dos smartphones, câmeras compactas e tablets, você pode fazer esse exercício para poder perceber as diferenças de foco, a diferença de profundidade de campo e a diferença de fotometria. E se tem o controle do ISO, faz o mesmo exercício, por exemplo, com ISO 100, ISO 200, ISO 400, só para fazer um exercício. Então, se você consegue controlar o ISO nesse teu equipamento que é automatizado, então faz com o ISO menor e vai subindo de ISO, sempre fazendo o mesmo exercício. Pega uma cena com dois objetos distantes, clica na tela com o objeto mais na frente e depois no objeto mais atrás, para ver a diferença da luz da cena e a diferença do foco e da profundidade de campo nesta mesma cena. Faz esse mesmo exercício, toca na frente e toca no objeto de trás para cada tipo de ISO. E aí você vai ter várias imagens para poder comparar. Faz esse exercício porque vai te ajudar a assimilar melhor essas informações teóricas que são um pouco densas e vai te ajudar a visualizar no teu equipamento aí o que você tem. Se você tem uma DSLR, o exercício é outro. Você vai, por exemplo, pegar do mesmo jeito, vai pegar o mesmo objeto, a mesma cena, deixar a sua câmerazinha parada lá, só que você vai vai abrir o diafragma, deixa ele completamente aberto, lembrando no valor mínimo, que pode ser 1.4, 1.8, 2.5, dependendo da lente que você estiver utilizando, e aí
faz um clique com ela mais aberta e tenta manter sempre o fotômetro no meio. Lembre-se que o fotômetro tem que estar no meio. Deixa o diafragma completamente aberto e faz uma foto. Depois vai diminuindo a abertura do diafragma e vai fazendo mais fotos, mas sempre com a fotometria no meio. Você vai ter que regular os outros controles. Você vai diminuindo a abertura do diafragma e vai ter que regular a velocidade do obturador e do ISO para poder manter o cursor do fotômetro sempre no meio, sempre com a fotometria equilibrada. Então esse é o exercício para você que tem DSLR. E além disso, você vai treinando aí os controles da sua câmera de ISO, de abertura do diafragma e de velocidade do obturador, que se você não tem muito manejo, leia o manual da sua câmera, que o manual de instruções da sua câmera vai te mostrar como fazer isso. E mais adiante eu vou mostrar em algumas câmeras onde ficam esses controles também, numa das nossas aulas mais adiante, para que você possa praticar com mais afinco isso. E aí, o segundo exercício para quem tem DSLR é: tente fazer uma foto congelada, que pode ser do cachorro correndo, pode ser de uma pedra sendo atirada, pode ser de alguém pulando na piscina, pulando na praia, do seu filho, sobrinho, um amigo correndo, pode ser de um pêndulo, de um ioiô indo para lá e para cá, qualquer coisa, mas que seja rápido para que você congele a imagem e depois que você faça uma imagem com efeito de movimento, com efeito de distorção, ou seja, você não vai congelar a imagem aqui. Você vai deixar a velocidade baixa, já dando a dica aí, ó, a velocidade baixa, para que você consiga captar mais o movimento. Então faz um congelado, um movimento ou distorção e outro é a mesma imagem com pouca profundidade de campo e a mesma imagem com muita profundidade de campo, mexendo no diafragma. Então são esses os exercícios para vocês no equipamento smartphone, tablet, câmera compacta que é automatizado e esses dois exercícios últimos para você que tem DSLR. Eu espero que você tenha gostado e aí a gente vai continuar a nossa aventura fotografia adentro. Muito obrigado e até mais.